ver esse produto lá, antes de trazer para o Brasil, quando você foi convidado, você foi conhecer para ver como que era o produto, para levar essa experiência do Brasil para falar para eles, ó, nossa, é parecida, dá para colocar lá, você foi consultado sobre isso? Eu tenho até uma história engraçada, cara. Não sei se vale contar aqui, mas enfim. Acho que Mas vale. é meio piada, mas enfim. Aliás, minha piada, aquela situação difícil que você passa, que depois você escapa dela, depois você fala, ufa, mas depois vira engraçado. Mas vou chegar lá. Logo que eu fui contratado, eu tive que passar uns 15 dias lá nos Estados Unidos, viajando, principalmente o norte dos Estados Unidos, conhecendo as fábricas, para fazer a integração. Então, eu fui no escritório da empresa matriz, era em Chicago. Eu fui conhecer as fábricas que ficavam lá em Ohio, no estado de Ohio. eh, Enfim, eu fui em fábricas em Detroit. Eu devo ter conhecido lá, Anderson, umas 6, 7 fábricas, cara. Inclusive no México. Então eu fui ver fábrica de drywall, eu vi fábrica de placa cimentícia, eu vi fábrica de forro mineral, de massa. Puta, cara, e pra mim aquilo foi disruptivo, né? Porque, imagina, um caipira que nunca tinha saído do Brasil e tal, eu falei, Tá no meio cara, das indústrias, meio né? das indústrias, eu falei, caramba. E era maluco que a primeira fábrica de drywall que eu fui, naquela época, que era. Putz, onde é que era aquela fábrica? Bom, daqui a pouco eu me lembro. Era uma fábrica que fazia 100 milhões de metros quadrados por ano. Uma fábrica. Essa fábrica, à época, atenderia o Brasil com sobra. Uma fábrica. Nossa, o tamanho da E fábrica. aí você rodava lá nos Estados Unidos mais 300 quilômetros, tinha outra. E mais 300 tinha outra. Eu falei, caramba, pra onde vai tanto drywall que vocês fazem aqui? Aí o cara da fábrica falou assim, ó, não sei, só encosta aqui trem, caminhão, barco e vai embora. Porque, óbvio, lá o consumo deles é, É. é gigantesco, né? Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, foi. Mas a história engraçada que eu ia falar é, eu tive que. Nós estávamos discutindo a questão da norma, de adaptar o produto à norma brasileira. Sim. E aí o pessoal do laboratório lá da USG falou assim: Fabio, você tá vindo para cá, né? Eu falei: tô. Faz o seguinte: traz para nós amostras das placas aí do Brasil, de gesso. A gente quer ver o produto, entender e tal. Eu falei: tá bom. Aí lá foi eu, né? Pegar avião com as placas de gesso. E essa era uma viagem que tava indo pro México. E aí chegando lá no México, o pessoal falou, senhor, o que são essas placas aí na sua mala, né? São placas de gesso, né? Não, o senhor pode abrir todas elas. Eu falei, mas poxa, mas né, são as amostras e tal. Não interessa, abram. Aí começaram a raspar a placa. Aí trouxeram o cachorro, eu falei, eles estavam achando que era Que era droga, droga. né? Eu falei, pô, só falta eu aqui ficar preso agora no México, um traficante, né, cara? Traficante. Traficante de drywall. Cara, mas pô, aí trouxeram aqueles reagentes químicos pra Pra ver se pingar e ficava tal. azul. Rapaz, no começo eu até achei engraçado, né? Falei, pô, Mas depois aventura. dá um medo, né? Depois me deu gelo, porque eu falei, pô, vai que acontece alguma coisa aí e tal. Graças a Deus não deu nada, né, cara? Mas olha que aperto, viu, cara? Que aperto, Os né? caras destruíram suas amostras, não? Deu pra sobrar um Não, deu pra pedacinho, né? sobrar uns pedacinhos, cara. Aí eu falei pro pessoal da USG, né? Pessoal, vocês nunca mais me peçam pra trazer a amostra de gesso, cara. Inocente, né? Então, mas foi legal, foi uma história Cara, no engraçada. aeroporto, se os caras verem coisa branca assim, com pó, eles já vão parar, né? Já vão parar. Então, mas ainda mais no México, né, cara? É. Todo respeito aos nossos amigos mexicanos aí. Mas enfim, então foi isso, cara. Foi uma história bem bacana, assim. Foi a minha passagem profissional, assim, que eu mais aprendi, que eu mais amadureci profissionalmente, de você sair você conhecer outras verdades, vamos dizer assim, né? Aí você vai no mercado que é o maior mercado do mundo, o pessoal que criou as tecnologias. Então você aprende muito, cara. Né? E aí você começa também a ser mais humilde, cara. Porque você fala assim, puta, tem muita coisa pra gente aprender. É, A gente não sabe tudo, cara. sim. Então foi bacana. Quando o Anderson veio aqui, o América, né? Aham. Ele falou sobre as diferenças de tamanho, de colocação. Mas talvez você possa falar pra gente, como você falou que teve essa adaptação, o que que teve que adaptar? Eles tiveram que mexer alguma coisa? Você pode falar pra gente quais essas diferenças que tem nas duas chapas? Sim, o mercado americano, ele trabalha com medidas imperiais, que são em polegadas. E nós trabalhamos aqui com medidas em milímetros, né? Centímetro, Sim, milímetro e sim. tal. A E a, nossa chapa é 1,25, né? exa- Milímetros. então você pega, por exemplo, a chapa de gesso, você tem aqui no Brasil, se não me engano, acho que é 1,80 por 1,20, Sim. né? É a espessura, disse. A chapa Ah, é perdão, 1,80 por isso, 1,20. A espessura é 1,25 cm. exato, que na verdade lá para eles é meia polegada, que era um pouquinho mais do que 12,5, né? Sim. Meia polegada, um pouquinho mais.
Mas fora a questão da espessura até que ia tranquilo, mas o problema era a dimensão das placas. Porque lá, por exemplo, 1,20 por 1,80 para eles não era 1,22 por 1,84, um exemplo. Ah, tá. E eu falei, cara, não dá pro o Brasil, vai ter problema para fazer a modulação dos montantes e Modular, tal. né? Aí eles tiveram que adaptar o tamanho para atender o Brasil. E aí fizeram isso porque eles estavam muito interessados em realmente desenvolver o mercado Mas foi só brasileiro. questão de tamanho, então. Foi tamanho e a ultralight nós tivemos que mudar a formulação para atender, Ah, tá. atender a regulamentação de fogo no Brasil. Então eles tiveram que adicionar alguns agregados e foi maluco isso, porque eles não entendiam. Porque lá nos Estados Unidos, placas standards não necessitam de requerimento a resistência a fogo. Porque é uma placa standard. Para fogo você tem a RF lá, Sim. que eles chamam de Fire Code. E quando nós fomos explicar para os gringos lá, olha, tem que fazer uma placa standard resistente a fogo. Ele, não, vocês estão malucos. Não precisa. Eu falei, não, aqui no Brasil precisa. Tá na norma brasileira, temos que atender a norma brasileira. E aí eles fizeram essa adaptação na formulação do produto para atender o Brasil. Eu falei, pô, cara, que moral que nós estamos, né? Fazer os americanos mudar uma formulação para atender o Brasil. Nossa. Tá, aí foi isso. E aí, gostou desse corte? Olha só, se quiser assistir mais um antes de se inscrever no canal, tá aqui, ó. Se quiser assistir esse episódio completo, tá aqui desse lado. Nosso canal também tem dica de montagem de drywall. Tem uma dica muito legal aqui. Agora, se chegou na hora de você se inscrever no canal, tá aqui, ó. Esse é o botãozinho. Clica, dá essa moral. Vem comigo. Aqui é top.